Olá pessoal, ADM Matheus aqui. Hoje eu vim falar de um tema que é muito interessante, é um tema muito pedido nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Telegram, que é sobre a soteriologia. O que os luteranos creem a respeito da salvação e qual é a principal diferença entre a teologia luterana, a calvinista e da arminiana. Luteranos creem em livre-arbítrio? Luteranos creem em predestinação? Bom, esses são temas para os estudos mais aprofundados que pretendemos fazer, pois esse vídeo de hoje é um recorte que faremos só para apresentar um panorama geral de como o luterano entende a sua própria salvação e como ela repousa apenas em Cristo. Bem, caso tenha interesse em continuar estudando o assunto, depois que ver esse vídeo e se interessar pela doutrina luterana, recomendo que se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e fique ligado nos próximos conteúdos que vamos produzir, pois pretendemos criar uma série de podcasts especialmente sobre esse assunto. Bom, dito isso, podemos prosseguir para o vídeo. Bem, se você perguntar para a maioria dos evangélicos como ele sabe que é salvo ou quando ele foi salvo, a maioria das respostas será: porque no dia tal do ano X eu decidi entregar minha vida para Jesus. Ok, agora se você perguntar para um luterano quando ele foi salvo, como ele sabe que é salvo, a resposta geralmente serão duas. Na primeira resposta, o luterano falará que há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus morreu numa cruz, satisfez a justiça de Deus no lugar dele e ressuscitou dos mortos. E a segunda resposta é quando eu fui batizado. Agora, para entender como essas duas coisas se relacionam, é preciso compreender o conceito de justificação objetiva e de justificação subjetiva. Na justificação objetiva, a causa meritória é a cruz de Cristo. É algo que aconteceu, é algo histórico, é algo que não depende de sentimentos humanos ou de qualquer tipo de subjetividade. São Paulo, em 2 Coríntios 5, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Cristo como o segundo Adão, como é o argumento de Paulo, em Romanos 5, né? Ele vai fazer algo com extensão para toda a humanidade. Então, ele vai oferecer ao Pai obediência, o seu sacrifício da sua própria vida, e assim ele satisfaz a justiça de Deus e alcança méritos infinitos, capazes de ser dispensados para toda a humanidade. Então, existe algo concreto que está acontecendo ali. Naquela cruz, Jesus realmente perdoa os pecados de todas as pessoas do mundo, ele alcança justiça e salvação para todas as pessoas do mundo. Como diz lá em Romanos 4, que Jesus foi entregue para o perdão dos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Bem, mas por que então todos não são salvos? É aí que vai entrar a questão da justificação subjetiva, que é a aplicação dos méritos da cruz. Como esses méritos chegam até nós. Entendemos isso principalmente através dos meios da graça, que são os meios pelos quais a graça de Cristo nos são comunicadas. Os meios da graça também são chamados na teologia de causas instrumentais da salvação. E são eles a palavra e os sacramentos. Então assim a gente consegue entender a segunda parte da resposta. Porque o luterano responde que foi salvo quando foi batizado. Porque no batismo ele entende que Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, os méritos alcançados por ele, chegaram especialmente para mim no batismo. E é algo objetivo, é algo concreto, que não depende do meu sentimento, não depende se eu me arrependi o suficiente naquele dia quando tomei aquela decisão. Não, é um presente de Cristo que independe de qualquer subjetividade minha. São Paulo diz que, em Romanos 6, ele vai falar que o batismo ele nos une na morte e na ressurreição do nosso Senhor. E em Gálatas 3:27 vai dizer que o batismo nos reveste de Cristo. Estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos da sua justiça e nossos pecados são perdoados em virtude da nossa união com Ele. Então aqui a gente entende o caráter dinâmico entre a justificação objetiva e a justificação subjetiva. Na justificação subjetiva, os meios da graça,
a palavra e os sacramentos, como no caso foi exposto no batismo, nos unem à justificação objetiva, que é algo que realmente já aconteceu ali na cruz, a causa meritória. Ou seja, as causas instrumentais, elas nos unem à causa meritória. Ou seja, as causas instrumentais, né, os meios da graça, elas vão nos levar até a cruz, até os méritos dispensados, vão nos unir ao Cristo ressurreto. E em virtude dessa união, somos salvos, somos declarados justos perante Deus. Isso fica ainda mais evidente no sermão das duas espécies de justiça que Martinho Lutero pregou para a congregação lá em Wittenberg. Ele disse que a fé nos une a Cristo como o noivo se une à sua noiva. E quando tem um casamento, há a união de bens, e o que é de um passa a ser do outro. Ou seja, os méritos de Cristo passam a ser os nossos méritos, a justiça de Cristo passa a ser a nossa justiça, a santidade de Cristo, o perdão de pecados. Então, tudo se torna nosso em virtude de Cristo e sem mérito nosso. E aqui é outra coisa importante para falar. O tema da justificação pela fé em Lutero tem tudo completamente a ver com a salvação pela graça apenas. Porque a fé já é um presente da graça. A fé não é uma atitude humana que merece algo. A fé é um presente de Deus. É o meio receptivo pelo qual aprendemos a promessa incondicional de Deus de salvar os pecadores, de estabelecer uma nova aliança e de fazer seus filhos. Entende? Então, mais do que isso, a fé, a fiducia, é uma confiança naquele que fez a promessa. O objeto da nossa fé, o homem-Deus que se entregou por nós. Naquela cruz, Deus morreu, Deus satisfez a justiça, Deus alcançou méritos a ser dispensados a nós. E sem a nossa colaboração, sem os nossos esforços, sem o nosso mérito, é tudo sobre Cristo, Ele fez todo o processo. Quando cremos, estamos dizendo que dependemos completamente do Deus que fez tudo por nós, que prometeu e que é fiel para cumprir. Essa é a fé que justifica. Porém, a fé que justifica não está destituída de obras. Isso vai ser mais explicado nos próximos podcasts que a gente vai falar sobre justificação pela fé. Mas a vida de uma pessoa que foi salva é cheia de obras e de caridade. Porque Deus quer usar a sua igreja, que Ele constrói a partir do Espírito Santo, para levar os meios da graça e salvar outras pessoas. Ou seja, através da pregação da palavra na igreja, através da correta administração dos sacramentos, cada vez mais pessoas são chamadas para o rebanho do Senhor. Mas então surge a pergunta, se os sacramentos salvam, então como é que fica a justificação somente pela fé de Lutero? Bom, primeiro a gente tem que descartar essa noção de que fé e sacramentos são coisas distintas. Não. Na verdade, os sacramentos são os canais da graça pelos quais Cristo nos disponibiliza seus méritos. Ou seja, nós cremos no Cristo que disponibiliza sua graça mediante os sacramentos. A nossa fé está colocada em Cristo. E também porque os sacramentos são o próprio Cristo. Porque na Santa Ceia, Cristo se dá por nós, dando seu corpo e o seu sangue para ser comido e bebido. E assim possamos ter remissão de pecados, possamos ter a vida eterna, possamos ter a comunhão plena com Ele. Da mesma forma no batismo, como já foi dito, o batismo nos une na morte e na ressurreição do nosso Senhor. Então a gente entende que os meios da graça, eles são algo que nos une a Cristo, então não é algo destituído do próprio Cristo, entende? Então, ao crer na eficácia do sacramento, estamos crentes na eficácia da cruz, que chega até nós nos méritos infinitos que nos são comunicados. É importante destacar também que Deus continua nos declarando justos várias vezes durante a nossa vida através dos próprios meios que Ele instituiu. Na fé, nós somos declarados justos, no batismo nós somos feitos nova criatura, e toda vez que participamos do pão da mesa do Senhor, comemos do seu corpo, bebemos do seu sangue, a sua justiça se torna a nossa justiça e somos declarados justos. Deus declara sobre você que você é o filho amado dele. Muitos ainda podem perguntar como é que fica o caso da experiência de conversão. Se a gente já é salvo no batismo, então por que eu deveria ter essa experiência marcante de conversão? Às vezes algumas pessoas têm umas histórias interessantes de testemunha.
Então, a gente responde mais ou menos assim. Não tem a história do filho pródigo? O filho pródigo estava na casa do pai. Ele era filho, mas ele deixou o pai e ele se arrepende e volta. A sua história de arrependimento é como um filho que volta para casa. Você que já foi batizado, você já foi feito filho de Deus no batismo. Quando você se arrepende, você volta para Ele. E Jesus diz lá nas parábolas de Lucas, há mais alegria no céu quando o pecador se arrepende do que por 99 justos que não precisam de perdão. Então, lembra que Deus está sempre disposto a te perdoar. Deus é gracioso, Ele alcançou méritos infinitos na cruz. Ele dispõe desses méritos para ti, que são objetivos e reais, nos meios de graça. Participe da mesa do Senhor, confesse seus pecados, porque através da confissão é o meio instituído por Ele de perdoar os pecados após o batismo. E confie, tenha fé naquele que instituiu a promessa, e Ele é fiel para cumprir. Bem, esse é um panorama geral do que é a soteriologia luterana. A gente tem que entender bem essa distinção de justificação objetiva e justificação subjetiva. Essa união que há entre a causa meritória, que é o próprio Cristo na cruz e o Cristo ressurreto, com as causas instrumentais que nos levam até esse Cristo, né, que são os meios de graça. Bom, assim os luteranos entendem a salvação. Eles entendem que algo objetivo que não depende de sentimentos humanos ou de uma escolha que eu fiz, de algo, sabe, muito abstrato. E ao mesmo tempo tem a confiança, não tem aquela dúvida de, será que Jesus realmente morreu por mim? Não, a gente sabe que Jesus morreu por todos. E esse perdão chegou especialmente para mim através do batismo, através da confissão e absolvição, e através da Santa Ceia. Então, que a promessa de salvação seja realidade para ti, que a fé venha inundar o seu coração e uma nova vida seja vivida por ti. E tenha certeza, tenha segurança de que a sua salvação depende somente de Cristo e não dos seus próprios méritos, não dos seus próprios esforços. Descanse naquele que já fez todo o trabalho e alcançou a perfeita satisfação para ti. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aqui no comentário e qualquer dúvida podem perguntar nas nossas redes sociais, estamos dispostos a responder. Um abraço e até a próxima.